Estresse hídrico, fazer ou não fazer? Hoje nós vamos discutir os benefícios e os malefícios que esse manejo tão polêmico pode trazer para a nossa lavoura cafeeira. Nesse vídeo nós vamos conhecer o manejo do estresse hídrico preconizado para as lavouras de café. Para isso, vamos passar todo o processo de fisiologia do florescimento, o que a pesquisa já nos mostra a respeito desse manejo, os dados que hoje tem a campo, bem como conhecer um pouco da nossa vivência de prática, trazer para vocês o que nós temos visto e o que tem trago resultado. É isso aí. Vem comigo, que a moda é boa! Bom, pessoal, cada vez mais se potencializa as irregularidades climáticas aqui na região do Cerrado Mineiro. As chuvas cada vez mais irregulares, altas temperaturas, temperaturas muito baixas, e isso tem dificultado e muito o manejo da nossa lavoura cafeeira e, consequentemente, tem afetado cada vez mais a manutenção dos nossos tetos produtivos, né, Otávio? Exatamente, meu amigo. O que está acontecendo, né? Nós estamos, além de viver uma irregularidade muito grande, com mal distribuição de chuvas, temperaturas muito altas, ainda passando aí com uma queda de temperatura muito alta. Então nós estamos vivendo uma irregularidade muito grande. Bem, poderia pensar, e a planta do café, o que tem a ver com isso? Nós já estamos numa condição que a planta não está em casa. Por quê? Porque a planta do café não é originária brasileira. Ela não é nativa. A planta do café ela vem, segundo alguns estudos, da região da Etiópia. Uma região alta, mais fria, temperatura mais amena. Sombreado, porque está lá no subbosque, tranquila, né? O que nós fizemos com a planta do café? Ela é um imigrante. Nós pegamos ela lá da região e trouxemos aqui para nossas condições. Quais condições essas? Pleno sol, uma distribuição de chuva mais irregular, temperaturas que chegam, em muitos casos, até 35, 36 graus. Então é uma planta que sente na pele essa questão do clima. Então já é uma planta que não está nas suas melhores condições. Um outro gargalo. É uma planta que evoluiu, fisiologicamente falando, Léo, em condições completamente diferentes. Então uma planta que você traz de uma região sombreada para pleno sol, tende a sofrer mais essa questão de irregularidade. Então já não é uma planta que está na sua situação confortável. Vivendo agora esses momentos de irregularidade climática, é uma planta que ainda sofre ainda mais. Com certeza. E vale salientar que naquelas condições a planta floresce o ano inteiro. Exato. Não é isso? Ela tem várias floradas, porque o intuito dela não é produzir muito, é perpetuar a espécie. Exatamente. Então ela produz ao longo do ano, ao longo dos anos. E o grande desafio nosso aqui no Cerrado é fazer com que a gente concentre essa florada em uma única florada. Perfeito. Não é isso? Para que a gente possa ter uma colheita mais uniforme. E esse é o grande desafio hoje do manejo, principalmente do manejo de irrigação, que é o que nós vamos falar aqui agora. Mas para entender um pouquinho mais sobre esse manejo de irrigação, eu acho que do estresse hídrico, eu acho que é importante a gente passar pela fisiologia do florescimento, Otávio. Comenta para a gente sobre essa fisiologia e o que realmente compõe a fisiologia do florescimento. Sem dúvida, Léo, perfeita a colocação. O que acontece nas plantas em geral, o florescimento é um evento, muitas das etapas são simultâneas, mas na ciência nós tentamos tornar didático as informações. Então nós dividimos em etapas, vamos dizer assim. O florescimento do café, assim como das demais plantas, basicamente tem 3 etapas. A indução. O que seria a etapa da indução? É um primeiro momento, é o start. É a planta ter uma percepção de que ela precisa sair do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. Então aqui nós temos o envolvimento da expressão genética, né? Genes que estão começando a se expressar, fazendo a planta entender que ela precisa sair do estágio vegetativo para o reprodutivo. Exato. Até uma questão de balanço hormonal também começa a ter aqui o envolvimento. Passou, vamos para a evocação. O que é o estágio da evocação? Você já começa a ter mudanças físicas, bioquímicas. A planta já está em uma expressão genética, agora ela começa a ter mudanças moleculares, bioquímicas. No auge da evocação, segundo até o professor Rena, né? No auge da evocação, nós já temos o primórdio floral. Então nós já temos ali uma estrutura floral. Por fim, nós entramos na diferenciação floral, na iniciação, que muitos já têm familiaridade com essa expressão, né, Léo? Diferenciação floral. Esse, de fato, é um momento onde nós temos o botão floral, no caso do café, evoluindo,
até chegar naquele estágio E4. Aí todo mundo fala, ah, esse estágio E4 não me é estranho, né? Já ouvi falar desse estágio E4. Por que o estágio E4? Porque é o estágio do botão floral, Léo, que é onde nós temos a planta mais suscetível a alterações climáticas. É onde a planta ela tem uma possibilidade de ter manejo agronômico que possa mudar, uniformizar a florada. Exatamente, e aí entra o grande X da questão, que é a gente padronizar toda a planta, todos os ramos, para esse bendito E4. E aí que entra o manejo do estresse hídrico, fazer ou não fazer. A Embrapa, o estresse hídrico começou através de um conceito da Embrapa, né, Otávio? Isso. Que trouxe para a gente lá atrás, e naquela época a Embrapa preconizava que a gente deveria cortar a água do cafeiro entre maio e junho e permanecer por 70 a 72 dias sem a irrigação e depois a gente voltava a irrigar e fazia uma florada uniforme. Perfeito. Só que a gente percebe que na região do Cerrado Mineiro essa verdade não é tão verdadeira, porque nós temos, né, várias condições e vários intempéries que foram surgindo ao longo do caminho que dificulta muito esse corte de água tão abrupto. Por quê? Nós temos hoje um relevo muito diferenciado, né? Antigamente se plantava café em regiões aptas para café, apesar de ser no Cerrado Mineiro, mas aptas para café. Hoje a gente já se planta café em regiões marginais, em regiões muito baixas ou em regiões muito frias, né? O que dificulta cada vez mais esse manejo de estresse hídrico e dessa padronização da florada. Então é nesse momento que a gente realmente precisa de um entendimento muito grande e de ferramentas para que a gente possa tomar decisão. No nosso humilde entendimento, não se toma decisão de um estresse hídrico sem ter um embasamento técnico ou embasamento consistente, exato, digamos assim. Exato. E o que seria esse embasamento? Seria, pelo menos, né, uma curva de retenção do seu solo, para que a gente possa saber o que realmente o nosso solo comporta de água, o que tem de água disponível para a nossa planta, quanto que o nosso solo vai disponibilizar de água para a nossa planta. Outra ferramenta extremamente importante, os dados climatológicos da nossa região. Né? Existem cooperativas que disponibilizam esses dados, né, naquela micro-região, e já existem produtores que têm a sua própria estação meteorológica, que vai dar para nós aí dados como temperatura, umidade relativa e dados estações que já até preconizam a evapotranspiração da planta naquele dia. Perfeito. Através desses dados, aí sim a gente começa a ter ferramentas para a gente idealizar o estresse hídrico de forma muito pontual. Por que eu digo de forma pontual? Como nós temos várias variáveis, digamos assim, não sendo redundante, mas é uma coisa muito complexa. Por quê? Nós pegamos uma variedade de PR100, por exemplo. É uma variedade muito tardia, né? Não existe a possibilidade, por exemplo, de eu cortar a água do IPR100 no mês de maio, no mês de junho. Por que a gente não pode cortar essa água? E nem é o manejo preconizado hoje, o corte abrupto dessa água, a não ser em algumas situações muito pontuais, como é o caso, por exemplo, de cafés em baixada brejosa. Aí sim a gente pode partir para esse lado. Mas no caso do IPR100, por exemplo, como é uma variedade tardia, eu vou conseguir colher esse café lá no mês de julho. Nós estamos hoje hoje é dia 10 de julho, e essa lavoura, por exemplo, não foi colhida até hoje. Então, se eu tivesse começado a induzir o estresse hídrico nessa lavoura, o que eu estaria perdendo? Produção para o próximo ano. Você vê que essa lavoura aqui é uma lavoura pujante, ela está vegetando. Eu já ganhei aqui nos últimos meses agora, com a continuidade da irrigação, de 3 a 4 par de folhas, o que vai realmente refletir na produção do ano seguinte. E o mais importante, como eu estou mantendo a planta túrgida, né, isso vai com certeza permitir uma colheita mais plena e sem depauperar a planta. Se ela tivesse sentindo um estresse, né, no passado, ela com certeza sofreria mais os intempéries da colheita. Perfeito, Léo. E é bom, Léo, o que o Léo falou, para a gente pontuar duas questões. Primeiro, com o manejo do estresse hídrico, que nós preconizamos para quê? Uniformizar a florada. Exato. O Léo falou, o café quer florescer o ano inteiro porque o café não quer produzir, produtor. O café quer se perpetuar. Exatamente. Então ele floresce o ano inteiro para produzir menos. A planta do café, ela não tem um bom senso. O que acontece? Quando a planta produz muito, a gente percebe que no outro ano ela tende ao quê? A depauperar-se. O que é o depauperamento? É a planta convergir muita força e energia para produzir e ficar pouco de reserva para ela vegetar e continuar vivendo. A planta não tem esse bom senso, a planta do café.
E qual que é o manejo do estresse hídrico? Você consegue cortar a água ou diminuir essa água até que num determinado momento você volte com ela. No caso da irrigação, você volta aí com pelo menos 20, 30 milímetros, né, Léo? Vai depender muito do tipo de solo e do embasamento dessas ferramentas. Exatamente. Ontem mesmo nós fizemos um estudo com o professor Eusímio, num solo, por exemplo, com 60% de argila, nas condições que foi passado para ele, com que o solo tem capacidade de reter de água, a gente precisaria pelo menos de 48 milímetros para que eu fizesse a planta florescer. Já num solo mais argiloso, a gente foi no solo mais arenoso, eu precisaria, naquelas condições pontuais daquele local, eu precisaria de quase 65 milímetros para que eu fizesse essa planta florescer. Então não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. É pontual. Muito pontual. Então, em cada condição, nós temos um comportamento diferente da variedade. E aí, em muitos dos casos, para a gente voltar com a água, nós queremos ver a planta. Alguns têm a experiência de enxergar na folha da planta, até pela turgidez, o momento certo de voltar com a água, por exemplo, de fazer uma irrigação, uma plena irrigação. Por que é interessante nós fazermos um estudo de caso? Porque o que de fato nos permite enxergar o momento correto de voltar com a água, Léo, é o chamado potencial hídrico da folha. Exato. Mas para cada variedade você tem um potencial hídrico diferente. Para cada condição e região, um potencial hídrico diferente. Nós temos trabalhos que mostram, por exemplo, variedades voltando, chegando ao estresse hídrico que nós gostaríamos para poder florar, com menos 0,8 megapascal, mas nós temos outras variedades que chegou só com menos 2 megapascal. É o que você falou, uma planta de baixada tem um comportamento, uma planta de mais alta tem um outro comportamento. Então esse estudo de caso, os instrumentos e as ferramentas são fundamentais para a gente ter o manejo correto. Com certeza, e para a gente medir esse potencial hídrico da folha, existem ferramentas para isso e uma delas é a câmara de Schiolander. Só que infelizmente se torna inviável um equipamento desse a campo. A gente não teria viabilidade disso a campo em função do custo do equipamento e até da geração de demanda. A gente conseguiria fazer pequenas áreas, porque a coleta da folha tem que ser feita antes do sol nascer. Então você imagina você atender uma área de 3, 4 mil hectares aí e levar essa câmara em todos esses hectares, coletar todas essas folhas antes do sol nascer. E esse acompanhamento teria que ser feito diariamente, o que se torna impossível. Então, de forma muito, muito resumida e de forma muito consciente, o estresse hídrico, sim, é uma ferramenta essencial para que a gente possa antecipar a nossa florada, que hoje eu acho que é o maior benefício que nós teremos com o estresse hídrico, a gente possa antecipar a nossa florada, saindo daquela janela de setembro, outubro, onde nós estamos passando por um momento de escassez de chuvas e altas temperaturas. Exatamente. No ano de 2020 foi fantástico, quem conseguiu antecipar a florada foi fantástico, porque nós tivemos um pegamento muito superior àquelas que deixaram o café, conduziram a água até mais à frente e deixaram o café florescer. Faltou água e aumentou a temperatura. Exatamente. Então, quem floresceu lá na frente, setembro, outubro, infelizmente aquelas floradas se perderam. O que pegou realmente na nossa avaliação, para a nossa realidade, foi a primeira florada que antecedeu no mês de meados de agosto ali, com a chuva, por incrível que pareça, de 10 milímetros. Olha só. E é uma coisa que a gente tem que ter um entendimento muito afinco em relação a isso, que uma planta que não está túrgida, que não tem uma quantidade ínfima de umidade no solo, ela floresce menos do que uma planta que tem se mantido hidratada. Não hidratada a ponto como está essa lavoura aqui, que aqui nós estamos mantendo quase em capacidade de campo. Mas um solo que retém até 20% de umidade, o florescimento dessa planta ele é muito mais viril do que uma planta que está com o solo abaixo desses 20% de umidade. Exato. Então não seria interessante realmente o corte abrupto da água para se promover o estresse hídrico. Hoje é o que a gente tem observado em campo e o que a pesquisa tem nos mostrado. E é bom pontuar, Léo, foi perfeita a colocação, mais uma vez, e é muito importante pontuar. Uma planta sob estresse hídrico não é bom. O estresse hídrico ele é moderado e ele é controlado. A planta em estresse hídrico, ela entra no estado, Léo, de alerta. Então ela vai chegar num determinado ponto que a falta de água começa inclusive a fazer com que a planta feche os seus estômatos. Se a planta fechar os estômatos, que são as aberturas que a planta tem para poder fazer troca gasosa, por exemplo, um gás carbônico, se não entra mais gás carbônico na planta, não tem mais fotossíntese.
A gente trabalha com a nutrição da lavoura, mas nutrição é 5% do potencial produtivo. 95% da planta, do potencial produtivo da planta, até segundo o professor Favarin, é fotossíntese. Então, o estresse hídrico ele começa a acontecer, a planta não mostra de um dia para o outro que ela está com sede, não é igual a gente, estou com sede. A planta não mostra, então ela ocultamente, ela acaba omitindo as informações, a gente não vê, mas ela já começa a sofrer com a falta de água, começa a diminuir o crescimento. Então a gente está pensando em produzir ao mesmo tempo em o quê? Produzir nós. É lógico. Manter a planta em produção, em crescimento vegetativo para a próxima safra. E se a gente não mantém uma planta túrgida com água, ela não tem alongamento celular, ela não tem divisão celular, consequentemente ela não está crescendo, ela não está emitindo novos pares de folhas. E uma coisa muito positiva da gente pensar também, Otávio, nesse momento, o Cerrado Mineiro passa por um momento muito crítico, né, principalmente no manejo em relação a bicho mineiro, e a planta, assim, nós mantemos a planta vigorosa, a planta túrgida até nesse momento, que é onde é o maior gargalo que nós temos de ataque severo de bicho mineiro, nós conseguimos ter um melhor controle efetivo dos inseticidas, né, porque um inseticida fisiológico, ele precisa de uma folha túrgida, ele precisa da planta metabolizando para que ele possa atuar. Quando a planta já está em estado de estresse ou um ponto de murcha muito considerável, esse fungicida não consegue ser metabolizado. Outro fator, a planta começa a destinar energia para se manter viva e para de elaborar metabólitos para a sua resistência. Exato. Então, são muitos fatores que podem implicar um estresse hídrico mal feito ou mal conduzido. Então, sim, o estresse é um manejo que a gente preconiza, né, de forma controlada, se embasando em ferramentas, né, de forma qualitativa e quantitativa, mas realmente a gente deve ter muito respeito e muito cuidado por esse manejo, porque é um manejo que exige muito cuidado, porque ele pode te levar do céu ao inferno muito rapidamente. Tá certo? Exato aí. É um manejo, igual o Léo falou, promissor, e importante até para quem está trabalhando com café qualidade, Com certeza. para você poder ter uma uniformização dos grãos cerejas, por exemplo, mas tem que ter um bom profissional te acompanhando. A gente não fala nem para vender o nosso peixe, né, Léo? Nós somos consultores, nosso trabalho está à disposição de vocês, mas tem que ter um bom profissional te acompanhando, produtor. Porque o manejo, é igual o Léo falou, ele pode realmente ajudar você a uniformizar, antecipar a sua florada, mas também ele pode causar prejuízos, levando a planta ao estresse aonde ela não deveria estar. Exato. E outra coisa que você deve estar se perguntando, tá, mas vocês estão falando de estresse, estão falando sempre embasado em ferramentas, quem já tem, por exemplo, uma estação meteorológica na fazenda, quem já acompanha com tensiômetro, quem já tem a curva de retenção, tem as ferramentas, e eu que não tenho nada dessas ferramentas, talvez não tenha um acompanhamento tão de perto, o que que eu faço? O que a gente te aconselha, né? O que a gente tem vivenciado de campo e, logicamente, pegando experiência de vários profissionais que nos cercam também. Existem vários consultores do mercado hoje com uma especialidade muito afinca em relação à irrigação, né? Pessoas aqui da nossa região, fora da nossa região, profissionais extremamente gabaritados que a gente vem trocando ideia. O que eu te aconselho para você que não tem essas ferramentas ainda na sua fazenda? Primeiramente, adquirir, mas se você não tem ainda, mantenha o seu café hidratado. O que a gente pode, como a gente não preconiza o corte abrupto, logicamente existem algumas situações para isso, mas a planta por si só, desse período para frente, agora ela já começa a entrar em estresse. Quando eu vou reduzindo a minha irrigação, muitas vezes, né, eu reduzo de forma intencional e muitas vezes de forma ocasional, porque a água está realmente cada vez mais escassa, a própria redução da lâmina d'água, mas mantendo a planta hidratada, vai causar esse estresse na planta. E a chance de você ter uma florada uniforme nesses casos é muito maior do que você cortar drasticamente essa água, né, e arriscar a lavoura. Exatamente. Então mantenha a planta hidratada, logicamente provocando esse déficit nela de forma gradativa, e você com certeza vai ter um bom resultado lá no final. Mais uma vez, não é uma receita de bolo, e nós estamos dando a nossa humilde opinião. Temos muito que aprender, muito que crescer e muito que pesquisar ainda, né, Otávio? Sem dúvida. É um assunto muito, realmente, complexo. Mas essa é a nossa humilde opinião e a nossa contribuição com você que está aí. Já foram feitas várias perguntas para nós pessoalmente, nas nossas redes sociais, e a gente queria só fazer essa discussão aqui para que a gente de alguma forma possa te ajudar a esclarecer essas dúvidas do estresse hídrico, né, Otávio? Perfeito, Léo. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram. Nós estamos sempre mantendo lá bem informado, com publicações no nosso canal do YouTube. É isso aí. Vai lá conferir esse novo vídeo. Sempre, toda semana, estamos gerando novos vídeos
curta e se inscreva, é muito importante para a gente poder manter, né, um bom feedback da parte de vocês, como também esse projeto, que a intenção é poder ajudar e contribuir, humildemente, né? Com certeza. Contribuir com a nossa região, com a nossa cafeicultura, que nós somos apaixonados, né? É isso aí. E num próximo vídeo agora, né, já está acordado com o professor Elzímio Fraga e o professor Oswaldo, que vai trazer mais da pesquisa para nós sobre esse assunto tão importante e tão polêmico. Tá bom? Vem comigo, que a moda é boa!